exaustivamente. A pergunta é: quanto tempo durou entre a pregação do verso 20, onde ele afirmava que Jesus é o Filho de Deus, para a pregação do verso 22, onde não apenas afirma, ele demonstra que este Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias? Atos não responde. Atos não responde. Mas essa resposta está em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17. Diz o texto que logo depois que foi convertido em Damasco, ele aprova o Senhor revelar o seu Filho nele e a ele, e ele não consultou carne ou sangue, nem subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, mas partiu para as regiões da Arábia, e depois retornou outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos é que ele subiu para Jerusalém. Preste atenção nisso. Logo depois da sua conversão em Damasco, quando logo depois de curado, batizado e cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, ele sai de Damasco e vai para a Arábia. Quantos anos ele fica lá na Arábia? 3 anos. O que ele fica fazendo lá? O Senhor Jesus revela-se a ele. Preste atenção nisso. Quantos anos Jesus investiu nos apóstolos? 3 anos. 3 anos. Como Paulo foi um apóstolo chamado fora de tempo, Jesus dedica a ele 3 anos. E revela-se a ele. E é por isso que ele é conhecido como teólogo do mistério, porque o Senhor Jesus revela esse conteúdo todo para ele. Ele não aprendeu a sua teologia num banco de escola, nem aos pés de um Gamaliel, nem aos pés dos demais apóstolos, mas o Senhor Jesus mesmo aparece para ele, se revela a ele, e revela o conteúdo do Evangelho para ele. Certamente nesses 3 anos ele releu o Antigo Testamento, e ele começou a perceber que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias, era o esperado de Deus, era o prometido de Deus, era o Cristo. Depois que a sua teologia está formada, depois que essas convicções inundam o seu coração, diz o texto agora que ele volta outra vez para Damasco, e é nessa volta para Damasco se encaixa o versículo 22. Quando ele voltou, ele não apenas afirma agora ele prova, agora ele demonstra detalhadamente, exaustivamente, meticulosamente, que este Jesus era o Messias, era o Cristo. O que vai acontecer com ele? Diz o texto que os judeus resolvem matá-lo, e ele precisa fugir de Damasco, de noite, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo. E agora diz a Bíblia que ele vai para onde? Para Jerusalém. Abra sua Bíblia em Atos 9:26. Pensa você comigo que ele vai para Jerusalém, com a expectativa de que a igreja mãe, a igreja onde estavam os apóstolos, pudesse acolhê-lo com toda alegria. E diz Atos 9:26, que quando ele chegou em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, ninguém acreditou que ele fosse discípulo. Pensavam que ele estava blefando, que ele estava sabotando a fé cristã, que ele estava tentando se infiltrar para destruir a igreja. E ele recebeu uma recepção gelada e porta na cara. Agora eu quero que você perceba comigo um fato muito importante. Nós vamos ler aqui um fato, um viés aqui, que esperamos em Deus deixar provado a vocês, da mais alta importância. A princípio nós imaginamos que Saulo, logo depois de convertido, já foi uma grande bênção nas mãos de Deus e poderosamente usado por Deus. Isso não é fato. Não é fato. Ele teria que aprender uma das mais importantes lições da vida e do ministério. Qual lição? A lição de passar da antiga aliança para a nova aliança. Essa doutrina é chave na Bíblia, a doutrina da nova aliança. E ele vai ensinar essa doutrina na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14.
quando ele diz: graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para uns aroma de vida para a vida, para outros cheiro de morte para a morte. Quem porém é suficiente para essas coisas? Capítulo 2, versículo 16. Ele não responde, mas ele vai responder no capítulo 3 de 2 Coríntios, lá a partir do versículo 4 a 6, quando ele diz o seguinte: a nossa suficiência vem de Deus. Na velha aliança tudo depende de mim, nada de Deus. Na nova aliança tudo depende de Deus, nada de mim. Note você que quando ele vai para Jerusalém, ele vai na sua mente pensando o seguinte: eu vou ser o homem estratégico de Deus na igreja de Jerusalém. Ele está pensando que ele era o instrumento chave de Deus para ganhar a cidade de Jerusalém para Cristo. E ele tinha talvez motivos para pensar assim. Primeiro, todos os apóstolos de Cristo, exceto Judas Iscariotes, eram galileus, eram da região norte da Palestina, e a reputação dos galileus em Jerusalém era a pior possível. Lembra que quando o Espírito Santo foi derramado lá em Jerusalém, e os discípulos começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus, as pessoas perguntavam assim: o que quer isso dizer? Outros diziam o seguinte: são galileus que estão falando essas coisas aí. Ou seja, é gente que não tem cabeça, que não tem miolo, que não tem massa cinzenta na cabeça, é gente desprovida de conhecimento. Era chamada Galiléia dos gentios. Portanto, aqueles discípulos, sendo galileus, Paulo entendia, não teria a mínima chance de conseguirem vitória na grande, famosa e culta e teológica cidade de Jerusalém. Segunda razão: os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, incultos, e Jerusalém era a sede da cultura teológica. Lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estava o sinédrio. E ele podia pensar: bom, esses homens iletrados não vão conseguir nada aqui. Terceira razão para ele pensar que ele era o cara-chave: ele cresceu em Jerusalém, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele conhecia a cultura da cidade, ele conhecia as autoridades da cidade, ele conhecia os hábitos da cidade, ele conhecia a teologia da cidade. Ele era o homem-chave, pensava ele, e mais, ele perseguira a igreja de Deus ali. Agora ele podia dar um testemunho estrondoso naquela cidade, de como Jesus mudara a vida dele. E é assim que ele vai para Jerusalém. Mas o que acontece com ele? Recepção gelada. Aí Atos 9:27 diz que Barnabé o acolhe, que Barnabé o recebe, que Barnabé conta para os discípulos a experiência verdadeira que eles tiveram no caminho de Damasco. Então a igreja o acolhe, a igreja o recebe, e ele começa a entrar e a sair e a falar ousadamente, discutindo com os helenistas, quando esses judeus resolvem matá-lo. E os membros da igreja se reúnem, os discípulos se reúnem e dizem o seguinte: Paulo, você não pode ficar aqui, você tem que ir embora, você não pode ser o nosso pastor. Você já passou porventura por uma experiência semelhante de querer ser o pastor da igreja, de estar convencido de que Deus quer você ali naquela igreja, e os crentes não querem que você fique na igreja? Foi isso que ele sentiu. E ele estava convencido de que eu devia ficar. Os crentes estavam dizendo: você tem que ir embora. Não é fácil. Não é fácil. Agora veja você, que não era apenas os crentes que não queriam que ele ficasse. Deus não queria que ele ficasse. Uma coisa é ser despedido, mandado embora da igreja pela liderança da igreja ou pelos membros da igreja. Outra coisa é ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus. Olha comigo Atos 22:17. Diz que ele estava em Jerusalém, quando sobreveio a ele um êxtase, e numa visão o Senhor apareceu para ele, e diz para ele: Saulo, vai embora de Jerusalém, que eles não vão te ouvir. Bom, agora parece que não tem opção, tem que ir embora mesmo. Sabe o que ele fez?
Ele não foi embora. Não foi embora. Se você ler no versículo 18, ele começa a discutir com Deus. Ele começa a argumentar com Deus. Ele começa a razoar com Deus. Mas Senhor, eu persegui a igreja aqui. Quando mataram a tua testemunha Estevão, eu guardei as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus o seguinte: ó Deus, o Senhor vai cometer um erro estratégico me tirando dessa igreja. Eu sou o cara. Eu sou o homem-chave. Eu não posso sair daqui. Eu sou a pessoa com o melhor currículo para ficar nessa igreja. Eu sou a pessoa que tem a melhor performance para ficar nessa igreja. Mas Deus não muda. É Saulo quem tem que mudar e mudar-se. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Não foi embora. Volta comigo para Atos 9, versículo 30. Diz o texto que os discípulos se reuniram e o levaram até Cesareia, e de lá o mandaram para onde? Para Tarso. Preste atenção que ele não foi, ele foi levado. Ele foi arrancado a reboque, como Ló saiu de Sodoma. Agora o mandaram para onde? Para Tarso. E onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que acha que é insubstituível? Arruma as malas, meu filho, e volta para casa. Se você pensa que eu preciso de você, é você que precisa de mim. A nova aliança diz: tudo depende de Deus, nada de mim. Eu tinha que aprender isso. Eu tinha que aprender isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Se nós sairmos do mapa, a obra de Deus continua. Porque Deus levanta os seus instrumentos. Ele quem levanta, Ele quem capacita, Ele quem treina, Ele quem usa. Jamais tenhamos a tolice de pensar que nós somos muito importantes. Importante é Deus. E ele ficou em Tarso quase 10 anos no anonimato, no banho-maria, longe dos holofotes. E Deus estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Mas o pior não tinha acontecido ainda. Olha Atos 9:31. Diz que no dia que ele foi embora, arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que o pastor vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento. Deus estava mostrando para esse homem que primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Até que explode um avivamento em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo, a principal cidade da Ásia. E a igreja manda para lá o seu melhor pastor, Barnabé. E quando Barnabé chegou em Antioquia da Síria, se alegrou ao ver a graça de Deus prosperando lá, lembrou-se de Saulo e foi lá em Tarso buscá-lo. E durante um ano eles estiveram ensinando a palavra de Deus em Antioquia da Síria. Quando, orando e jejuando eles, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção nisso. O Espírito Santo não separou Saulo e Barnabé. O Espírito Santo separou Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Você já ficou na sombra de alguém alguma vez? Sabe o que Deus está dizendo para ele? Você não é o líder, você vai ser liderado. Você vai andar debaixo da batuta e do cajado de Barnabé. Deus ainda estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Preste atenção nisso, irmãos. Esse processo durou 14 anos. Deus não tem pressa para preparar os seus obreiros. Deus preparou Moisés 80 anos para usá-lo 40.
Jesus só começou o ministério dele aos 30 anos e teve um ministério de 3 anos. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia. Deus preparou Saulo 14 anos para depois levantá-lo como líder do cristianismo. Não fique impaciente se Deus está trabalhando em você. Deus vai trabalhar depois através de você. Eles partiram então para a primeira viagem missionária e foram para a província da Galácia. E quando chegaram em Pafos, Elimas o mágico tenta impedir o procônsul Sérgio Paulo de se converter a Cristo. E diz a Bíblia que naquele momento Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquele mágico e disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. E o homem ficou cego, e o temor caiu sobre todos, e o procônsul foi convertido. E a partir dali, diz a Bíblia, que ele deixa de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo, e vai liderar a caravana missionária a partir de Pafos. Ele já tinha aprendido a lição da nova aliança: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Em Salamina, o jovem João Marcos, que acompanhava aquela caravana missionária, ainda muito moço, resolve abandonar Barnabé e Paulo e voltar para casa. Eu não sei por que o João Marcos abandonou a viagem no meio do caminho. Eu pressuponho uma coisa, não posso afirmar, porque a Bíblia não é categórica nisso, mas na minha cabeça, na minha leitura, o João Marcos era primo de Barnabé. Barnabé era o filho da consolação, era aquele homem de coração grande, aquele pastorzão, carregar a ovelha no colo. Depois que a liderança passou para Paulo, eu penso que o jovem João Marcos diz: olha, debaixo da liderança do meu primo eu tinha coragem de andar, mas debaixo da liderança desse outro cara aí eu não tenho confiança não, eu vou voltar para minha casa. E voltou. Pois bem, nessa primeira viagem missionária, eles plantaram igrejas em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra e em Derbe, com lutas, com lágrimas, com sangue. Agora eles voltam para a igreja mãe, a igreja de Antioquia da Síria, para dar o relatório. Abra sua Bíblia agora em Atos 9, 27. Reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus e como abrira aos gentios a porta do Evangelho. 2 palavras aqui: há espaço para testemunho na igreja. Segunda palavra: não há espaço para projeção humana na igreja. Notem que eles disseram assim, relataram quantas coisas fizera Deus, não quantas coisas fizeram eles. Irmãos amados, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque hoje às vezes as pessoas estão fazendo as coisas e botando nos outdoors, dizendo: olha como poderoso homem de Deus eu sou. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. É Deus quem abre a porta, é Deus quem abre o coração, é Deus quem dá o arrependimento, é Deus quem dá a fé, é Deus é quem converte, é Deus é quem santifica. Tudo provém de Deus, tudo é de Deus, tudo é dele, é por meio dele e é para ele. Agora preste atenção em outra coisa: quando a obra de Deus avança, há oposição inevitavelmente. Porque logo em seguida, em Atos 15, versículo 1, diz que desceram de Jerusalém alguns judaizantes, membros do partido dos fariseus, que à luz de Atos 15, 5, eram membros da igreja, eram irmãos, e que estavam talvez enciumados porque os gentios estavam se convertendo, e começaram a vir para Antioquia dizendo o seguinte para os gentios: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Olha que coisa esquisita. Esses falsos mestres que desceram da igreja de Jerusalém eram membros da igreja, gente. Não eram gente de fora não eram hereges de fora não, era gente que já tinha se filiado à igreja de Jerusalém.
com ciúmes, diziam o seguinte: olha, não basta só a fé em Jesus, tem que ser fé em Jesus mais circuncisão. Você tem que ser primeiro judeu, depois cristão, do contrário você não pode ser salvo. E veja você que negar isso é negar a essência do cristianismo. A salvação é pela graça, não é pelas obras. A salvação você recebe pela fé, não é por rito religioso. Essa situação não podia ficar assim, porque se a teologia está ruim, não adianta fazer missões, não adianta pregar se você está pregando heresia. Então Paulo entendeu que era preciso primeiro fazer uma correção de rota, era primeiro resolver o problema doutrinário da igreja, convocar os apóstolos, convocar os presbíteros, e eles se reuniram em Jerusalém. E diz a Bíblia que naquele local Pedro levantou e deu o seu testemunho, Paulo e Barnabé se levantaram e deram o seu testemunho, Tiago, que era irmão de Jesus, que era o presidente daquela assembleia, deu a sua palavra, e pareceu bem ao Espírito Santo e à igreja não impor aos crentes gentios qualquer obrigação, qualquer ritual, apenas a fé em Cristo Jesus para a salvação. Teologia está boa? É hora de voltar para a obra missionária, porque diz a Bíblia que os apóstolos e presbíteros fizeram um documento, e mandaram esse documento com a comitiva, para ler esse documento em Antioquia, e para ler esse documento nas igrejas da Galácia. Se você quiser entender um pouco mais esse dilema, leia a carta aos Gálatas, você vai ver que luta Paulo teve com esses judaizantes, nessas igrejas que ele plantou na primeira viagem missionária. Agora abra sua Bíblia comigo aí em Atos 15, versículo 37 a 41. Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar, meu filho, para a segunda viagem? Barnabé disse: vamos sim, Paulo. Só um detalhe, 15, 37 a 41. Aí Barnabé diz: tá bom, Paulo, vamos voltar sim, só que o jovem João Marcos está querendo ir de novo, ele está querendo uma segunda chance, ele quer ir conosco, ele repensou a vida dele, está mais maduro agora, e ele é desejoso de ir conosco. Paulo radicalizou. Paulo disse: eu não acho justo levarmos aquele que nos deixou no meio do caminho, comigo esse moço não vai. E diz a Bíblia que houve tal desavença entre Barnabé e Saulo, que eles não puderam caminhar juntos. Você pode entender um negócio desse? Na minha visão tão limitada e pequena, Paulo aqui foi radical e intransigente. Ele não deu uma segunda chance para um moço que está querendo